Fala pessoal, muito boa noite. Depois de alguns problemas técnicos, eu acho que deu certo. Eu quero só conferir. Foi, né? Foi. A gente está ao vivo, tá todo mundo no YouTube vendo. Foi aqui. Peço desculpas ao Anderson, e também a todo mundo que estava aí assistindo. Problemas técnicos agora todos superados também. O Renato aqui me ajudou a organizar tudo. Então estamos de volta porque não dá tempo a perder, não. A Semana Bianchi vai ser assim também. Terminou uma palestra, daqui a pouco já tem outra. Então, pessoal, eu vou começar aqui dando aqueles anúncios que eu dou sempre, porque sempre tem gente nova chegando aí. Então, o primeiro é que tem sorteio lá na nossa página do Instagram. Se você for lá, eh, tem um postzinho chamado Sorteio com 2 livros. Esses 2 livros é o que a gente está sorteando. A gente vai realizar esse sorteio no domingo. Para você participar, basta entrar nesse post do Instagram e fazer 3 coisas. A primeira é comentar como é que a Bean Experts impactou a sua vida profissional e acadêmica. A segunda é marcar um amigo nesse comentário. E a terceira é ter curtido a página da Bean Experts no Instagram, tá? Se você está aqui e ainda não curtiu, vai lá, curte, aproveita e já faz isso daí tudo, tá? A gente bota conteúdo todos os dias, todo dia tem vídeo diferente falando sobre BIM, então e tentando abordar todos os temas. O segundo é que participação aqui na Semana BIM Experts dá prêmio também. Inclusive, amanhã é quando a gente vai fazer a divulgação do qual é o prêmio surpresa. A Mari vai falar para a gente, que nem eu sei, é surpresa dela. E no domingo também a gente faz não só o sorteio, mas como o resultado da maior participação ao longo da semana. E o que é a participação ao longo da semana? É você estar aqui no chat do YouTube, mandando pergunta, conversando com as outras pessoas, porque a Semana Biennials ela não seria a mesma se não tivesse esse chat aqui e a interação de todos vocês. Por quê? Porque uma coisa é a gente pegar uma palestra gravada, colocar ela na tela e deixar ela rodando. Isso daí gera conhecimento, mas não gera as conexões. Então é a partir do chat do YouTube que a gente realmente consegue conectar todo mundo que é interessado no mesmo assunto, que é a quarta semana BIM Experts, a infraestrutura e obras públicas. Então, pessoal, tendo dito isso tudo, eh, gostaria de agradecer todo mundo mais uma vez aqui. A gente está chegando à última palestra do quinto dia. Eu acho que agora, aos poucos, está todo mundo entrando e deu tempo da gente preparar tudo. E o Ivo Mainardi, ele está aqui com a gente. Ele está aqui, a gente estava conversando um pouco antes de entrar. O Ivo Mainardi, para quem não conhece, ele é o cara que trabalha no metrô, estava aí desde. Eu nem lembro desde quando, mas desde 2016, quando eu conheci ele presencialmente em São Paulo, é, ele já era o cara do metrô que estava tomando a frente disso tudo. Então, assim, a gente estava conversando, ele falou: Poxa, mas vocês abordaram tudo na Semana Be Experts. Assim, cada palestrante abordou um tema diferente, só que eu acho que o mais bonito é abordaram temas similares, só que com perspectivas diferentes. Então eu acho que o Ivo trazendo essa perspectiva dele lá dentro do metrô e tudo que ele vem vendo, né, acontecendo no mundo, eu acho que vai trazer uma perspectiva muito boa e é algo que a gente não está acostumado a ver, porque um dos aspectos que a gente encontrou ao longo da semana foi não ter o nível de maturidade suficiente. E o Ivo está aí desde todas as pós-graduação que ele vem dando aula, ele vem tentando elevar esse nível de maturidade de todas as pessoas que passam através das aulas dele e para a gente chegar nesse nível que é o BIM funcionando como deveria ser, né? Então, sem mais delongas, Ivo, eu vou abrir a palavra aí para você, dar um oi pro pessoal. Ok, olá, gente, boa noite. Boa noite, boa noite. Eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouco mais, poder falar mais uma vez, né, sobre BIM, que é um tema que, sabe, tem hora que eu falo que eles podiam mudar um pouco esse nome, né? Porque eu tô, eu tô estudando, na verdade, eu tive meu primeiro contato, né? Você falou de quando a gente se conheceu, mas eu tive meu primeiro contato com o software, com o Revit em 2006, 2007. Tenho desde 2007, tô full time nesse mundo. E aí tem uma hora que cansa um pouco o termo bi. Eu falo: "Poxa, podia trocar um pouco de vez em quando, né?". A Mariana agradece isso daí. Bom, vamos lá. Como é que fica? A gente vocês vão bater um papo comigo ou eu vou direto e depois a gente fica para alguma pergunta? Se quiser você pode ir direto aí que o pessoal já vai começar a falar aqui, a gente traz as Beleza, discussões ao final. tá bom, tá bom.
Bom, gente, boa noite. A ideia quando eles me convidaram para vir falar um pouco sobre infraestrutura, a ideia não é vir como o metrô, né? Não estou vindo como o metrô. Aliás, eu estou desde 2013 cuidando do BIM no metrô de São Paulo. Esse semestre acabei de entrar no Mackenzie, na Engenharia Civil Mackenzie também, então a gente está com uma matéria BIM na graduação da Engenharia Civil Mackenzie também, então está sendo uma oportunidade bem interessante. E então, qual que foi a ideia? Dar uma passada sobre o que eu estou vendo, né, por conta da oportunidade do metrô, mas também de outras questões também de governo, etc. O que eu estou vendo sobre o mundo da infraestrutura em BIM? Como é que ela tá? Né? E quando a gente vai falar, quando eu falo de infraestrutura, eu estou falando de alguns detalhes que pode ser um pouco longe do usual, ou um pouco longe da maioria dos profissionais, mas a gente tem que entender que boa parte das obras do Brasil são de infraestrutura. A gente sempre fala que um dos problemas, um dos gargalos do Brasil é a infraestrutura. Né? E também as obras que você tem um dos maiores investimentos, né, os grandes investimentos que nós temos são em infraestrutura. Então você vê uma movimentação do mercado para infraestrutura, faz parte, né, é tão importante para você amadurecer o mercado da construção civil no mundo do BIM, tanto é que alguns países como a Alemanha determinou que, olha, nós vamos começar o BIM por infraestrutura, por rodovias. Né? Então, eu acho que é interessante trazer um pouco dessa visão. Né? Bom, vamos lá. Então, o tema, a ideia é perspectiva atual do BIM para infraestrutura no Brasil, normas, tecnologia e aplicações. Então, eu trouxe alguns temas variados assim para discutir, para mostrar a situação e discutir sobre eles, tá? Bom, mas inicialmente eu queria dar um contexto. Uma vez uma apresentação da Skanska, a Skanska é uma das maiores construtoras do mundo, né, as maiores empresas de engenharia do mundo, eles mostraram esse slide e esse slide me impactou bastante. Então eu coloquei no começo são acho que são quatro slides para dar uma contextualizada do que eu vou falar para frente, não no sentido do tema, mas da base. Bom, eles colocaram o seguinte: BIM para Skanska são componentes digitais, né? E é parte da engenharia digital, que é parte da transformação digital, que é parte da sustentabilidade da empresa. Então, o que eles estão colocando? Bom, hoje, para uma empresa ser sustentável, ela precisa passar por uma transformação digital. Isso é por tudo, né? A gente vive, eu até brinco com meus alunos, eu falo, transformação digital, provavelmente uma vez por semana você ouve no jornal, na TV, alguma notícia, alguma matéria sobre transformação digital. E a engenharia é uma das que precisa passar por essa transformação. Né? O escritório passou por essa transformação na década de 90 com os computadores, com o Office, com a impressora, e a engenharia ainda não. A engenharia, nós, por mais que tenhamos, que nós utilizamos o computador, etc., mas os processos nossos, né, são todos ainda não digitalizados. Tá? Apesar de digitalizados, não são digitais. São digitalizados, mas não são digitais. Então, a transformação digital, que é o negócio, a engenharia digital, que é o assunto, e BIM está lá dentro. Por quê? Porque BIM é uma parte da engenharia digital. Então, quando a gente pensa que a empresa, para ser sustentável, ela precisa passar por essa transformação digital, o BIM é um dos assuntos que precisam ser discutidos para essa transformação digital. Tá? Outra coisa que eu queria trazer é o seguinte: existe um pouco no mercado também. Esse daqui é uma imagem de um artigo do professor Gang Lee, de Seul, e ele fez um mapeamento sobre as competências necessárias baseado nas funções BIM. Ele fez uma análise em vagas disponíveis que tinha no LinkedIn e ele chegou nesse mapeamento. Né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o BIM não é necessariamente dos técnicos, o BIM não é feito pelos diretores, pelos coordenadores. O BIM é feito por todo mundo que participa da cadeia da construção civil. Por que eu estou colocando isso? Existe um pouco, assim, não vou falar um desmerecimento, tá? Mas existe uma certa, não vou falar rixa também, vai, uma certa competição entre quem utiliza software, quem desenvolve software, desenvolve no sentido de desenvolver soluções de utilização do software, quem utiliza software e quem, por exemplo, escreve um contrato em BIM, etc. Né? Então, eu acho que tem que entender que o BIM, assim como a construção civil, é feita desse mundo de pessoas. Né? Existem funções novas de BIM que vão surgindo, mas é necessário também pegar as funções atuais e adaptar elas para o BIM.
Eu estou colocando isso por quê? Porque a visão que eu vou trazer hoje para vocês não é do software. Eu não vou abrir o software, não vou mostrar modelo. Eu vou trazer uma visão estratégica, a visão de como alguém, como um diretor de uma empresa ou como um especialista BIM de uma empresa, ele deve pensar, os pontos que ele deve pensar, tá? Então não é necessariamente a visão do técnico do software, tá? Ou do projetista, ou do engenheiro, ou do arquiteto, ok? Bom, outra coisa, isso é importante por quê? Porque muitas vezes a gente resolve só a tecnologia. Só que se você for pensar a função, por exemplo, de um BIM Manager ou, né, de um coordenador BIM, alguma coisa desse sentido, ele precisa passar a pensar nesses 4 pontos, né. Precisa pensar em tecnologia, claro que precisa pensar em tecnologia. Precisa pensar nas pessoas, né, em como preparar elas, precisa pensar nos procedimentos, né, nos processos. Então, ele tem que passar por todos esses mundos. Então não é uma função tão simples de se fazer, por quê? Porque você precisa ter um conhecimento em cada um desses mundos e a empresa precisa estar aberta a discutir esses pontos. Então voltando, a gente está falando de infraestrutura. Empresas de infraestrutura, não só as empresas de obra, as empreiteiras, as construtoras, os projetistas, assim como os contratantes de infraestrutura, no caso empresas de governo, eh, elas não são empresas que têm um ritmo, uma velocidade de atualização tão grande, né. Elas têm uma velocidade de atualização um pouco mais devagar por conta das oportunidades. Se você pegar uma empresa de edificação imobiliária, ela quantos projetos, quantas obras por ano ela toca. E uma empresa de infraestrutura, menos, porque são obras de longo prazo, são obras que levam bastante tempo para ficar prontas. Por um outro lado, elas também trazem oportunidades, porque são obras de grande investimento, tá? Então, esses pontos a gente precisa discutir e precisa estar aberto a discuti-los. Também estou trazendo aqui algumas questões estratégicas, quando a gente pensa em infraestrutura e numa empresa de infraestrutura. Por exemplo, planejamento a longo prazo. Então, você precisa entender que uma obra de infraestrutura leva muitos anos, né? Desde o início do planejamento, da ideia, até a finalização dessa obra. São muitos anos que vão se passando. Eu vou trazer um caso do metrô, por exemplo. Não se faz obra de metrô em menos de 10 anos. Como que você planeja o BIM para funcionar por 10 anos? Quais são as tecnologias que vão surgir nos próximos 10 anos? Quais são os usos? Qual que vai ser a maturidade dos profissionais daqui a 10 anos? Então isso tem que ser pensado, o ciclo de vida também tem que ser pensado, porque muitas vezes, no caso do metrô, ou por exemplo, o próprio DENIT, você é responsável pelo ciclo de vida inteiro daquela edificação. Hoje no BIM você tem o projetista, aí tem a construtora, o cliente ainda não está muito sabendo o que que é BIM, não está entendendo direito, agora está começando a entender, mas não necessariamente é ele que vai fazer a operação manutenção. Só que aqui, quando você vai para uma empresa de infraestrutura, principalmente uma empresa pública, ou contratante de infraestrutura, a gente tem que pensar lá na operação manutenção. Então, algumas decisões que a gente toma na parte de projeto, né? Por exemplo, pode ser que vocês encontrem algum edital, alguma licitação que solicite uma maneira de modelar que não é tão boa, não é tão prática para o projetista. Só que ele está pensando lá na frente, ele está pensando lá na operação manutenção. Como é que vai ficar esse modelo, como é que ele vai manter essas informações, né? Tem que também se preocupar com a manutenção do investimento. No sentido aqui, por exemplo, é uma discussão que eu sempre faço, por mais ridículo que seja, eu vou dar um exemplo que é bem ridículo, mas a gente não pode descartar. Existe ainda aquela briga, né, entre o arquivo neutro, né, por exemplo, o IFC, e o arquivo nativo. Muito bem. Ah, eu uma vez visitei um escritório na França, de infraestrutura, se chama EGIS, e o diretor de engenharia digital deles me falou uma coisa que me marcou. Ele falou: "Ó, eu não confio em arquivo nativo com mais de 3 anos. Ele precisa criar outras maneiras de preservar a informação, de manter a informação, manter o investimento, né?" Então, a parte ridícula imagina, por exemplo, se o Brasil entra em guerra com algum país, vamos dizer, entra em guerra com os Estados Unidos, e aí os Estados Unidos ou as empresas americanas não podem mais vender software para o Brasil. Nós temos uma verba pública investida nesse projeto, nessa obra. Então é necessário pensar em como que você vai manter em todas as situações possíveis o investimento, você não vai perder ele, ou que você vai ter que refazer esse investimento. Então são coisas que normalmente não se pensam, são muito na parte do contratante, mas são muito importantes de o projetista ou o contratado, no caso, né, entender que
às vezes para o lado dele pode ficar um pouco mais complicado, mas o cliente ele está enxergando o além disso, né, ele está enxergando todo o mundo dele, né. Tem que fazer uma análise, bom, análise de riscos e fazer atendimentos legais. Então, essas questões estratégicas, eu falo assim, às vezes a gente fala no BIM como a parte técnica, só que a parte técnica tem que atender todas essas questões estratégicas. Você tem que levar em consideração todos esses pontos. Tá? Bom, um caso interessante, por exemplo, concessões, né? Nós estamos vendo aí uma bastante concessão de, principalmente de operação, concessão de obra, né? Na parte de projeto, de obra e operação das infraestruturas, principalmente de transporte, etc. Bom, este caso aqui é um caso interessante. Na estação, essa daqui é uma estação que cruza duas linhas, uma linha da CPTM, né, que é a Companhia Paulista de Transporte de Trens Metropolitanos, que opera a linha que vocês estão vendo aqui, que está acompanhando o Rio, e essa linha que está vindo por cima do Rio, que é uma linha do metrô, que é a linha 5. A conexão entre essas duas estações, ela precisou ser reformada, porque a linha ela aumentou a demanda e precisou fazer uma adaptação. Na concessão foi colocado que a obra e qualquer obra seguinte, imagina que você tem um contrato de concessão de 25 anos. Na concessão dessa linha foi colocado que as obras da concessionária vão ter que ser em BIM. Os projetos e obras têm que ser em BIM. Então, por mais que, não, que o governo, né, no caso o Estado, ele não seja o dono, ele não vai tocar isso, ele colocou na concessão um nível de qualidade que ele espera e por isso ele exigiu o BIM. Né? Aqui tem algumas imagens, que são imagens que foram tiradas da internet, porque não foi autorizado mostrar imagens do modelo BIM, mas, por exemplo, essa estação está sendo feita totalmente em BIM, com elétrica, com hidráulica, né? E com escaneamento 3D, etc. Então, olha a importância que você tem de levantar o mercado, do Estado trazer para o mercado essa maturidade do BIM, até em concessões, como nesse caso. Então, muitas vezes, quando a gente fala da infraestrutura, é isso, o proprietário, o governo, ele tem que ser motivado, né? Teve uma conversa no LinkedIn esses dias, onde alguém colocou assim, poxa, mas esse decreto, né, que saiu agora no dia 22 de junho, o decreto 22 de agosto, o decreto 9983, que trazendo o comitê gestor do BIM, a estratégia BIM nacional para a nova organização ministerial, né, falou, e aí começaram uma conversa assim, poxa, mas por que o governo, por que o Estado tem que se interessar em BIM? O que ele tem a ver? Deixa que o mercado toca, deixa que o mercado privado faz, etc. Bom, tá aí um caso, né? Ok, a empresa, a concessionária, ela poderia tocar em BIM? Poderia. Mas quem está forçando esse nível de qualidade, quem está forçando essa transparência, né, quem está forçando o mercado a entrar nesse mundo, foi o texto de concessão do governo. Agora, um pouco sobre as normas. Eu acho que acredito que a maioria conheça a CE 134, né, que é a Comissão de Estudos Especiais da ABNT, que está focada na parte BIM, é uma comissão para a parte do BIM. E eu pedi essa apresentação para o Rogério é o coordenador da CE 134, né, eu agradeço ele ter liberado essa apresentação, e vou trazer aqui algumas coisas que ele mostrou sobre a CE 134, o que está acontecendo. Né? É bom lembrar que o BIM ele depende muito de padronização, muito de padronização. Às vezes a gente não dá tanta importância para as normas técnicas, etc. Mas sem norma técnica a gente não consegue fazer BIM de uma maneira como a gente pensa em fazer, né? Como ele promete atingir tudo que ele promete atingir. Né? Bom, o que o Rogério colocou muito bem é o seguinte: tem no roadmap, né? Esse roadmap está naquele livreto BIM, da estratégia BIM BR, que também é um livreto bem conhecido. Vocês procuram no Google, tem um PDF já desse livreto. Ele marca aqui a parte da regulamentação técnica. Então, um dos pontos principais da estratégia nacional BIM é regulamentação técnica. Né? E se o governo determinou, colocou, por exemplo, o ano de 2021 para já ter a obrigatoriedade de algumas obras públicas serem BIM, essas normas elas têm que sair antes disso. E o que é interessante aqui? No programa, se vocês olharem lá, quem não conhece essa estratégia, dá uma olhada, mas ele coloca lá que vai começar por projetos pilotos, né? Deixa eu ver se consigo pegar aqui com o mouse e mostrar. Aqui, peraí. Aqui, né? Então, por exemplo, aqui, ó, indução pelo governo federal. Né? Deixa eu até pegar aqui uma caneta aqui, pronto. Indução pelo governo federal, né?
adotar BIM em projetos dos programas piloto. Os programas pilotos são basicamente infraestrutura. São aeroportos, e o programa o ProArt, né, que é de manutenção de obras de artes do DENIT, das rodovias. Tá? Então, o governo está focando a sua atuação inicial em BIM, a obrigatoriedade em BIM, em obras de infraestrutura, que ele é o maior, ele é o contratante de obras de infraestrutura. Né? Bom, muito bem. Então, para isso, a regulamentação técnica para a infraestrutura tem que estar pronta, de certa forma. Né? Muito bem. E como que está? Né? O que tem nessa CE 134? Eu vou abrir aqui alguns. Esse daqui é o slide dele, tá? Mas eu quero mostrar aqui alguns pontos. Ah, perdão. Então, o que é mais famoso, o que tem publicado, é a NBR 15965, que é um sistema de classificação de informação da construção. Esse sistema de classificação está sendo desenvolvido, ele tem uma colaboração multidisciplinar, diversos agentes do mercado, ele é um fórum aberto, né, para discussão, e ele está baseado, assim, a gente usa como base a Omniclass americana. Então ela não tem uma visão tão forte para infraestrutura, não tem um foco grande em infraestrutura. E aí vem a importância que foi levantado pelo coordenador anterior ao Rogério, que foi o Wilton Capellani, a necessidade de um grupo de infraestrutura para discutir isso. Então foi formado esse grupo de BIM para infraestrutura, que ele me convidou para ser o relator desse grupo, e nós estávamos discutindo esse sistema de classificação com foco na infraestrutura, justamente por conta dessa demanda do governo. O que é importante também levar aqui, ó, novo item de trabalho, esse item 3, requisitos de objetos para modelagem da informação da construção. Esse é o grupo que o professor Toledo toca, é um grupo que está discutindo, por exemplo, se eu for fazer planejamento, quais são os parâmetros importantes para planejamento? Né? E isso entrar numa norma, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês isso, tá? E um outro grupo que está aqui embaixo, que é interessante também, é o 6, que é um outro novo item de trabalho, é uma nova norma, baseada na ISO 19650. Quem toca esse grupo aqui, essa discussão, é o Gustavo Carezato. Né? Para quem não sabe, a ISO 19650, ela é a PAS 1192 atualizada, que virou uma ISO, né, virou uma norma internacional, que a 19650 está sendo utilizada como base. Bom, isso que nós estamos discutindo lá. Mas a importância da infraestrutura para o governo e para a parte do BIM governamental é tão grande que foi pensado que era melhor reorganizar o grupo de BIM para infraestrutura. Então, hoje, aqui no canto direito, né? Então, essa daqui é a estrutura da C134. Então, tem o grupo de objetos BIM, que é do Toledo, o de processo, que é do Carezato, tem a de sistema de classificação, que é do Paulo Sena, o de dados, do Rodrigo, o de gestão de termos, do Ari, e agora o grupo BIM para infraestrutura, que era um grupo com um foco específico, ele estava até anexado como suporte a decisões de outros grupos, agora ele é um grupo à parte aqui, que quem vai ser o relator é o coronel Washington Luke, do DENIT. O DENIT, agora ele está tomando também, está sofrendo algumas alterações lá no governo, e ele tem o domínio, né? Ele tem padronização, ele tem o domínio de diversas infraestruturas. Então eles decidiram fazer um grupo grande de BIM para infraestrutura e focar por tipo, né? por cada sistema. Então, eu mantive a liderança aqui do grupo de transporte por trilhos, o Anderson do DENIT de rodovias, o Ricardo da Infraero pela parte de aéreo, saneamento, pelo que eu estou entendendo, aí vai ficar com a Sabesp, e aqui outros eles vão ainda definir quem serão os líderes. Tá? Então, assim, de novo, olha o tamanho que está se tornando infraestrutura em BIM. Tá? Tá se tornando algo muito importante, muito importante. Aqui tem os que ele estava montando. Peraí. Boa. Aqui é o trabalho do professor Toledo. Né? Então, o planejamento é a publicação de partes dessa norma, onde ele mostra, ele vai por cada sistema. Então, por arquitetura, por estrutura, hidráulica, elétrica. Né? Aí depois ele vai aqui por alguns usos, né? Análise energética, análise de sustentabilidade, detecção de interferência. Então, por exemplo, quais são os parâmetros que os objetos precisam ter para detecção de interferência? Né? Parâmetros, não, as informações podem ser tanto geométricas ou não geométricas nesse caso. Tá? Então, essa é a promessa. E aí também existe essa necessidade com o olhar da infraestrutura. Por quê? Porque esse grupo não tem, não tinha uma participação de muitos profissionais da infraestrutura. E aí agora esse grupo que o Coronel Washington Luke vai tocar,
ele vai subsidiar as definições também desse grupo do Toledo, com foco com a visão da infraestrutura. E tudo isso antes da primeira licitação do governo daqueles programas piloto. Tá? Bom, aqui é a situação de cada uma dessas, cada grupo, né, as normas, etc. Como é que tá? Isso daqui é uma codificação da ISO, que a BNT segue, essa 3660, que é da situação, depois é um outro assunto. Tá? E aqui só para vocês entenderem com quem que participa, né, quem são os principais participantes da CE 134 por cada grupo. Então, por exemplo, no grupo de BIM para infraestrutura participa o DENIT, Metrô, Infraero, CNR-CETEPLA, o Juliano na parte de geotecnia, Andrade Gutierrez, CPTM, a Canha do Bepu, a Camargo Correia, Unicamp, de novo, Sistra, Pars e o Alex Roda. Tá? Então, é um grupo diverso que tende a crescer. Com essas outras organizações, com esses outros grupos surgindo, com essas outras discussões acontecendo, tende a crescer essas participações e dá para ver assim o tamanho, né, quem são as empresas que participam disso. Então, de novo, quem quiser participar, tá aqui. Rogério foi que me passou essa apresentação, agradeço ali mais uma vez. Tem aqui o contato dele, tá? Então, convido a participar das discussões. Para a parte de infraestrutura, como eu falei, o contato, na verdade, todos os contatos para participar das discussões devem ser feitos através do coordenador, através do Rogério Moreira. Então, se vocês precisarem de contato com eles, mas é muito importante essas definições, é muito importante que nós tenhamos cada vez mais normas focadas no uso do BIM. Tá? Bom, Building Smart, vamos falar um pouco dela, né? Para quem não conhece, a Building Smart é uma associação mundial no sentido de padronizar o BIM, padronizar as informações do BIM, né, e algumas práticas também, tá? Quem já ouviu falar do IFC, a Build Smart é a casa, né, eles chamam de a casa do IFC, tá? Mas eles não fazem só o IFC, eles fazem outras coisas também. Bom, como é que está a Build Smart relacionada à infraestrutura? A Build Smart tem alguns rooms, tá vendo aqui? No site, se vocês entrarem no site da Build Smart, lá em Standards, tem rooms, e aqui eles separam por tipo, né? Então, aeroportos, construção, aeroporto, certificação, construção, infraestrutura, produtos, railway, a parte de ferrovia, tá? Etc. Então, infraestrutura é algo que entrou no radar também da Build Smart há pouco tempo. Então, o que significa? Significa que o IFC, né, ou as ações, as definições da Build Smart não são ainda, não tem ainda, não tem um grande desenvolvimento para a parte de infraestrutura. E isso acaba sendo não vou falar que é um problema, tá? Mas é algo que tem que ser resolvido e rápido. Se as empresas, se os países não, se os governos, se os países estão definindo que os seus primeiros projetos de BIM serão focados em infraestrutura, um parâmetro, uma maneira neutra de se comunicar, de guardar as informações que eu falei que são importantes para a infraestrutura, e quem faz a Build Smart também precisa estar pronto. Então acaba ficando uma coisa assim, e aí, o que eu faço? Eu espero, não espero, eu começo, não começo, tá? A gente tem que entender que infraestrutura não necessariamente é, por exemplo, rede de esgoto na cidade, ou é sistema viário. Como eu mostrei, pode ser aeroportos. Aeroportos são, a gente pode considerar que são edificações. Então, a edificação está razoavelmente resolvida. Por exemplo, metrô ou ferrovia, as estações, os pátios, já estão bem resolvidas, né? A parte do viário, a parte, por exemplo, no metrô de túnel, né? Isso ainda está devagar, mas vai chegar lá. Tá? O que é interessante é, olha a capa da versão 4.1 do IFC, ponte. Né? Então ele já está mostrando o foco da discussão do novo, do que o IFC está tomando, está indo muito forte com rumo para infraestrutura. Então, se vocês tiverem curiosidade, depois quiserem ler um pouco mais sobre essa documentação do IFC, que está lá no site da Build Smart, vocês vão ver os itens específicos para infraestrutura. Tá? Mas quais são perdão, quais são as principais atividades desse room de infraestrutura da Build Smart? Um que eu acho muito interessante é essa aqui, ó. Integrated Digital Build Environment, uma colaboração com o Open Geospatial Consortium. Então, a Build Smart, o Room, né, o grupo de infraestrutura da Build Smart, está trabalhando colaborativamente com o OGC. O OGC seria, seria a Build Smart das informações geoespaciais.
Todo mundo fala da integração BIM, GIS, BIM, GIS, BIM, GIS, né? Muito bem. As casas do GIS e do BIM, elas estão começando a se interseccionar, começando. E aqui esse trabalho visa o quê? Que as informações elas sejam reaproveitadas, que você consiga trabalhar com as informações do GIS, que a OGC ela desenvolve muito dessa padronização, com as informações do BIM, que a BuildSmart também desenvolve. Além disso, tá aqui, ó, IFC 4.1, que já foi lançado, com o alignment, né? Então, para quem é do mundo da infraestrutura, sabe o uso do objeto alignment, né? Aquele que vai ditar a distribuição, né, dos elementos, a distribuição do seu projeto através de um eixo. Então, no IFC 4.1 já entrou o alignment, e tem os outros que eles estão focando, que é IFC Bridge, Tunnel, Ports and Waterways e Road. Então, esses grupos, pelo que eu lembro, tem uma apresentação que eles fizeram, é, esse final desse ano, se eu não me engano, o IFC Bridge e Tunnel, e se eu não me engano, o IFC Road para o ano que vem deve estar finalizado a primeiro pacote, a primeira entrega da discussão do IFC para essas aplicações. Tá? Bom, para fazer um projeto de infraestrutura, você tem muito mais disciplinas, por exemplo, do que um projeto de edificação. Então a parte da colaboração ela é muito mais importante, né, porque você tem mais agentes. E você tem agentes que falam línguas totalmente diferentes. Né? Então eu trouxe aqui um exemplo. Hoje, acho que esse exemplo aqui ele pode ser aplicado também, vocês vão ver que tem relação com diversas empresas, inclusive que não são de infraestrutura. Né? Então imagina aqui uma linha de desenvolvimento de projeto. Aí você desenvolve o projeto, e ele entrega, seja para uma gerenciadora, seja para o cliente, para o contratante, etc., para poder analisar o projeto. Né? Então ele vai entregar a revisão 1. E é feita a análise, devolve aqueles comentários para o projetista. O projetista desenvolve, ele atende aqueles comentários, faz análise, atende comentário, faz análise, atende comentário, faz análise, até que entra no final do projeto, na última revisão. Bom, o que eu estou querendo trazer aqui isso é um processo colaborativo. A gente fala em colaboração em BIM, pensa em ferramenta, mas em processo. Vocês acham que esse processo é um processo bom, um processo saudável para um projeto que tende a ser colaborativo? Bom, um artigo do Phil Bernstein, que é um artigo que eu sempre utilizo nas minhas aulas, ele detectou que nós temos 3 principais eras, né, recentes. A primeira era da documentação, que ele coloca. É uma geometria precisa e detalhada, porém ainda dependia de decisões por intuição ou julgamentos, porque mesmo o melhor desenho é apenas um desenho. Tá? Então, ainda depende do conhecimento do profissional. Depois ele colocou que na década de 70, 80, nós entramos na era da otimização. Não é mais apenas o desenho, agora é uma modelagem 3D, permitindo analisar e simular a realidade. Então ele coloca aqui que o 3D ele entra nessa simulação da realidade. E nos anos 2000, o que ele traz? Que nós estamos na era da colaboração e da conexão. Projetar por uma rede cada vez mais conectando as pessoas, a tecnologia e o mundo em torno delas. Né? Bom, nós precisamos chegar num sistema assim, né? Não linear. Eu mostrei lá como que acontece hoje num sistema linear, mas como que nós vamos conseguir chegar num sistema colaborativo, numa rede de desenvolvimento de projeto? E não cada projeto numa linha, né, num cronograma. Quem já viu um cronograma de desenvolvimento de projeto, né, você tem lá a linha da arquitetura, a linha da estrutura. Como que a gente quebra essas linhas? Como que a gente consegue chegar numa rede de desenvolvimento de projeto? Então essa é uma discussão que está sendo feita. Mais para frente eu trouxe algumas coisas que nós estamos fazendo no metrô, e uma delas é para tentar, mais uma vez, tentar avançar para um dia a gente conseguir chegar nessa rede de desenvolvimento de projeto. Um dos itens importantes é a comunicação. Né? Quando você envolve mais de uma pessoa, então a comunicação é muito importante. Ainda nós fazemos, por mais que nós, por exemplo, aqui nessa tela, por mais que nós digitalizamos, né, o projeto, ele ainda é feito dessa maneira. Né? Você ainda faz comentários com desenhos em 2D, etc. Por mais que a gente ainda faça comentários em 3D, por exemplo, aqui, né? Essa daqui é uma maneira, deixa eu ver se consigo tirar aqui a caneta para dar play. Vai dar play? Foi. Bom, então, por mais que você tenha a possibilidade de fazer comentários em 3D, ele ainda é um sistema um pouco burocrático, né? Um pouco sequencial. Você para, faz comentário, etc. Né? Então, aqui é um meio de caminho já
para a gente chegar num sistema colaborativo de desenvolvimento de projeto, onde você não precisa fechar uma revisão, fazer um comentário e atender comentário, né? É algo que você vai se comunicando, indicando, olha, eu vi um problema aqui, esse problema é do arquiteto, esse problema é por estrutura, né? Quem que resolve esse problema? Você consegue ter dashboards de acompanhamento em tempo real. Então você não tem mais etapas estanques, você não tem mais aqueles momentos de parada do projeto, análise, etc. Com isso você torna o projeto colaborativo. Com isso você torna o projeto vivo, em desenvolvimento em tempo, não vou falar em tempo real, né? Mas em constante, ele vai em uma evolução constante esse projeto. Agora, outra coisa que eu queria trazer também é o seguinte: BIM para infraestrutura, né? Será que é uma coisa possível? Porque muita gente fala assim, não tem nem BIM para edificação. O que você está pensando em BIM para infraestrutura? Eu vou trazer aqui dois exemplos que às vezes a gente não tem tanto contato, e no meu mundo, é claro, esse contato é facilitado. Aconteceu agora, em maio desse ano, em Nápoles, o congresso que é de túneis, né? World Tunnel Conference, se não me engano. Esse é o principal evento mundial da parte de túneis. E olha que interessante, teve uma apresentação aqui, ó, na parte da padronização das informações geotécnicas e a manutenção delas para suportar o BIM. Além disso, teve uma sessão só para BIM. Só para BIM. Tá vendo aqui, ó? Implementação de BIM, Tunnel, etc, etc. Então, foram diversas apresentações da parte de túneis em BIM. E cada vez mais eu tenho visto apresentações e tenho visto que está tendo eventos, está tendo discussão de BIM em mundos que não são tão comuns, por exemplo, na parte de túneis. E não é tão novo assim, tá? No quarto Congresso Brasileiro de Túneis e Estruturas Subterrâneas, que aconteceu lá em 2017, nós tivemos 4 apresentações de BIM para túneis, em 2017. Uma, que foi do Gerhard, que foi uma apresentação que ele trouxe experiência de fora. Outra, de BIM, na verdade aqui, nessa parte de baixo aqui, foi aplicado a estações, mas aqui nós tivemos do Pascoal e do Juliano, 2 apresentações da parte de geotécnica em BIM. Então, olha que interessante, você ir para um mundo que não é tão comum para nós. O problema é que, assim, não é problema, né? O desafio deles é maior, porque seria como se nós, eu não sei quando que vocês começaram a entrar no BIM, na parte de edificação mesmo, mas é como se nós voltássemos lá para 2007, 2008, né? Na parte da parte de edificação, só que agora é o momento deles de fazer essa discussão. Claro, tem um outro ritmo agora, né? Tá um pouco mais facilitado, né? Mas eles estão indo para esse mundo. E é importante entender, por exemplo, eu trouxe aqui uma lista, uma estação de metrô, né? Estação de metrô, por mais que seja uma edificação, é infraestrutura. Cada linha dessa daí é um modelo BIM. E você vai ter um modelo BIM, por exemplo, bandejamento para cabos. Para quem sabe, bandejamento são as eletrocalhas. Dentro de uma estação você tem um mundo de eletrocalhas, é um modelo à parte. Olha que sondagens em seção geotécnica. A sondagem não, mas a seção geotécnica, a modelagem das informações da sondagem em BIM, remanejamento de interferências, de utilidades, né? A parte, tudo que está passando na parte enterrada da cidade, eu vou modelar para ver alguma interferência na minha escavação, né? Terraplenagem em BIM. E não são coisas novas, né? Por exemplo, o que é um modelo BIM afinal? O modelo BIM é algo que sai de um Revit, é algo que sai de um ArchiCAD, de um TQS. Para nós, não. Para nós, não. Modelo BIM, para nós, é um arquivo 3D que contém as informações geométricas e não geométricas dos objetos, da obra, né, ou daquela disciplina, né. Por exemplo, aqui, essa imagem é uma imagem de topografia. A topografia, ela já traz o resultado, já é algo comum no mercado, você ter não comum no mercado, mas não é um desafio tão grande você pegar as informações de topografia e ter elas planificadas em 3D, como nesse caso. Só que é algo que o mercado não utiliza, não é tão comum, por exemplo, né? Então, o que nós colocamos? Isso, inclusive, é um edital que já saiu para o nosso próximo projeto, o edital já está na rua. A topografia vai ter um arquivo que a gente chama de MDT. E esse MDT ele vai entrar como modelo BIM de topografia. O que vai ser o modelo BIM de topografia? Toda essa superfície topográfica como um arquivo único digital, né? Já localizado, bonitinho.
Então, quando a gente fala assim, nossa, modelo BIM para topografia, é isso que a gente está chamando de modelo BIM. Tá? Então, às vezes, a gente pensa que é um mundo à parte, que é um bicho de sete cabeças, não é, às vezes é algo que a gente já está acostumado a fazer. Por exemplo, aqui é um teste que nós fizemos internamente lá no metrô. Nós temos aqui é um modelo de uma estação que foi feito. Nós temos aqui cada linha dessa é a sondagem, com cada marcação aqui de uma marcação de fissuras. Né? Aqui você tem, tá vendo que você tem um plano verde, outro plano verde, depois ele vira um plano mais amarelo, um plano azul. Então, isso daqui são o quê? São as camadas geotécnicas. Foi feita uma interpolação dos dados de sondagem e nós temos aqui as camadas geotécnicas. Por exemplo, esses dois planos é a camada de rocha. Então, esse daqui é o plano inferior da camada de rocha, que é o plano superior da camada de rocha. E nós conseguimos saber exatamente onde que nós estamos escavando. Quando a gente junta essa geometria da parte de sondagem com a parte da escavação. Tá? Isso daqui é algo difícil de fazer? Não, não é difícil de fazer. Só precisa ser feito, só precisa colocar que precisa ser feito. E traz um benefício para quem trabalha com escavação muito grande. Agora, uma coisa muito importante é o seguinte também, quando a gente está pensando numa empresa, agora eu vou falar um pouco como metrô, né? Então nós temos uma base de dados que está sendo desenvolvida. Então você tem lá para a parte de produtos o PLM, você tem o GIS para a parte de dados geoespaciais, o próprio BIM, né, com a parte de dados da construção, ERP com diversos dados, inclusive administrativos, etc, da companhia. Muito bem. Como que você vai fazer para integrar todo mundo? Por quê? A manutenção da informação ela é muito importante. Eu estava conversando com o professor Codinotto, lá da Universidade de Bath, no Reino Unido, e lá no Reino Unido, como já é obrigatório o BIM, já desde 2016 para obras públicas, ele me contou que eles estão passando agora por uma preocupação que é exatamente a manutenção dessas informações. Porque eles já têm modelos que já têm aí 5, 6 anos. Não é necessariamente para operação manutenção. Vamos, por exemplo, uh, foi feito o projeto básico de uma estação X. Aí a estratégia do Estado foi, olha, tá bom, vamos esperar agora ter verba para conseguir fazer a obra. Aí essa verba vai sair daqui a 10 anos. Aí daqui a 10 anos eles levantam a verba de novo para conseguir fazer aquele projeto. Como vai estar o meu modelo BIM daqui a 10 anos? A tecnologia lá mudou até daqui a 10 anos. O quanto que ela avançou, o quanto que ela mudou, quantos seus padrões foram desenvolvidos, foram mudados, alterados. Será que eu consigo pegar a informação que eu estou desenvolvendo hoje e daqui a 10 anos abrir ela? Será que eu tenho que ter um plano de manutenção da informação? Por exemplo, a cada 2 anos fazer um upgrade dessas informações para um sistema mais atual, né? Ou analisar a cada 2 anos se aquelas informações elas se mantêm, etc. Então, quando a gente está entrando nesse mundo da informação, ela é muito importante. E principalmente porque essas informações elas vão ser integradas. Né? Por exemplo, BIM com RP, BIM com GIS, GIS com RP, tudo isso vai ser integrado. Né? Então precisa ter esse cuidado dessa manutenção da informação e entender essa manutenção dessa informação, né? E a própria gestão dessa informação. Bom, agora eu vou trazer um pouco do que a gente está estudando lá no metrô. Né? O Núcleo BIM ele foi criado no começo do ano. Ele fica dentro da diretoria de engenharia e planejamento do metrô de São Paulo. E eu estou coordenando esse Núcleo BIM. Então, o núcleo ele tem, entre as suas atribuições normais, por exemplo, é, a área da linha 2, ou da linha 4, ou da linha 18, ela vai fazer um contrato de uma obra e ela quer contratar em BIM, ou ela vai contratar em BIM. Então o núcleo ele vai desenvolver todas as regras, as escritas, os padrões, etc, para atender aquela obra especificamente. Então, fora essas atribuições normais, ele também é responsável pelo desenvolvimento e pela evolução da maturidade do BIM dentro da empresa. Né? Bom, então nós temos hoje 6 integrantes, além de mim, 6 integrantes no núcleo. Tá? Esse núcleo, esses integrantes eles são responsáveis por projetos. A partir do momento que um projeto é finalizado, ele assume outro projeto. Tá? Então são projetos que a gente entende que são estratégicos, importantes para o futuro do BIM na empresa. Então, o primeiro projeto é o Inovação BIM, que alguns de vocês já devem ter me visto eu falar sobre esse projeto. Ele é um projeto de transformação da empresa em BIM, ele é um projeto corporativo. Né? E ele era antes do núcleo. Agora com o núcleo ele tomou um outro caminho. Então, esse projeto Inovação BIM, ele está desenvolvendo um plano de se a área X quer adotar o BIM, o que ela precisa fazer? Então, por exemplo, aqui tem um processinho que está sendo desenvolvido, não está fechado ainda, mas
são caminhos do que fazer para implantar a BIM naquela área, né. Claro, de empresa para empresa, você não consegue copiar um plano e colar na outra empresa, né. Isso daqui ele tem um caminho específico, é um caminho crítico para nós e com a nossa organização atual. O outro é a sala BIM, né, isso já é para o nosso próximo projeto, então nós fizemos diversas visitas, né, essa foto é uma das visitas, no escritório da Miriam Dor, que é dona de um escritório, a Dor Associados, da parte de coordenação de projeto, e ela tem uma pesquisa focada nessa parte de sala de reunião em BIM, né, e pela própria experiência dela em desenvolvimento de coordenação de projeto. Então nós estamos estudando as características, primeiro, processos de reunião. Será que, por exemplo, fazer uma reunião com touchscreen e ficar todo mundo sentado adianta alguma coisa? Não, não adianta. Será que eu tenho um touchscreen só com uma pessoa na frente resolve? Será que se eu fizer uma reunião sem nenhum mobiliário é um processo interessante para as pessoas serem mais ativas na reunião? Qual que é o layout dessa sala de reunião? Qual que é o equipamento para essa sala de reunião? Por quê? Porque isso vai trazer resultado positivo vai trazer, como é que eu posso dizer? Vai trazer produtividade para sua reunião em BIM. Não adianta a gente ter modelo BIM, ter aquele bando de informações e ainda ficar fazendo reunião com imagem salva, né, e fazendo comentário com imagem salva dessa forma. Você precisa alterar isso, a gente precisa discutir novas formas de fazer reunião em BIM. Essa sala BIM, a gente tem até uma data que meu diretor já determinou para inaugurar essa sala, e é um projeto que já está praticamente fechado e vai começar a obra logo mais para essa sala de reunião. Time BIM é um outro projeto nosso, que esse é um projeto que particularmente eu gosto muito, que é um projeto de transformar os profissionais aptos para trabalhar em BIM. Então nós temos duas linhas de desenvolvimento aqui. Uma de ter líderes BIM e outra que é o próprio time BIM. Líderes BIM, nós temos uma meta que está sendo alterada de, de, eh, de poder ter tantos, né, ter uma verba para poder formar um número X, por exemplo, de 4, 5 especialistas BIM por ano na empresa. Tá? Então eles estão aí por alguns cursos de especialização que tem no mercado, alguns que nós fizemos alguns acordos. Então o metrô está colaborando com a formação de especialistas BIM, e isso é uma meta também do núcleo, da gente aumentar o nosso número de profissionais BIM. E o time BIM é você pegar, por exemplo, o profissional de orçamento, ele não precisa ser especialista BIM. Eu preciso preparar ele para fazer orçamentação. O coordenador, o meu diretor, né? Eu preciso ensinar ele a mexer em ferramenta de BIM? Não. Mas ele precisa passar por um treinamento de BIM. O coordenador de projeto, ele precisa saber ferramenta de BIM? Né? Não sei. Quais ferramentas que ele precisa? É o Revit? Não, provavelmente não. É o ArchiCAD? Provavelmente não. É o Bentley? Provavelmente não. O que ele precisa? Será que é só ferramental? Né? Então aqui embaixo, por exemplo, eu falo lá de comportamental. Será que eu não preciso fazer um treinamento de colaboração com ele? Será que eu não preciso ter um treinamento sobre liderança com ele? Pesquisa, tá? Então, esse time BIM, ele tem ele está desenvolvendo trilhas, que a gente diz, né? Então, você caminhos, né, baseado na tua função, vão ser caminhos de cursos e treinamentos que você precisa fazer para estar apto a trabalhar em BIM. O outro projeto, que é a análise de custo, nós estamos trazendo para o desenvolvimento do projeto, levantar alguns custos para criar opções de projeto. Por exemplo, ah, se a estrutura for pré-fabricada ou se ela for moldada em loco, isso é algo que a gente faz uma definição por um conhecimento histórico. Né? Mas será que eu não consigo, durante o desenvolvimento do projeto, tomar essa decisão baseado nos números, nos dados? Porque muitas vezes, qual que é o processo? Muitas vezes não. Qual que é o processo? Você desenvolve o projeto, no final você tira o orçamento, quanto que vai custar, aí você vai atrás de dinheiro e manda construir. Agora, a gente está querendo aproveitar esses dados do BIM para fazer uma análise durante esse desenvolvimento do projeto. O outro é um guia de contratos. Então, se aquela área for contratar em BIM, o que ela precisa prestar atenção? Qual que é o passo a passo? Né? O que ela precisa fazer para contratar em BIM? Tá? E o outro, que é um projeto novo, que tem um nome inicial aí de Base Integrada de Dados, né, que é o GIS. Né? Na verdade, ele surgiu como GIS, agora a gente trouxe o desenvolvimento metrô ainda não tem o GIS muito bem determinado, muito bem feito, e precisa ser feito para o nosso trabalho integrado, né? E integrando todas as disciplinas. Então, essa base de GIS, ela surgiu como algo importante. E aí, qual que é a ideia? Não fazer só o GIS,
né? Mas desenvolver o GIS já pensando numa integração de dados também com o BIM e com o RP que já existe na empresa. Tá? Então é um projeto que ele é ambicioso no sentido dessa base integrada, mas o seu primeiro passo vai ser a gente conseguir desenvolver e ter o GIS do metrô de São Paulo. Perdão. E o que a gente está discutindo para os próximos contratos? Por exemplo, biblioteca e templates, né? Então nós estamos desenvolvendo templates para os projetos do próximo contrato. O próximo contrato provavelmente vai acontecer já, se tudo der certo, eu não sei se é anual, desculpa, eu não lembro, mas quem sabe na próxima semana BIM Experts eu consiga trazer já o case desse próximo contrato. Nós estamos desenvolvendo bibliotecas e templates, né? Nós decidimos fazer internamente por uma questão estratégica. Você tem eu coloco que nós temos três principais fontes de objetos BIM. A fonte 1, vamos desenvolver internamente. Fonte 2, o projetista vai desenvolver. Por quê? Porque a gente contratou ele para desenvolver essa biblioteca. 3, ele vai precisar desenvolver um outro contrato da estação tal, do projeto tal, vai precisar desenvolver a biblioteca dele, daquele projeto. Muito bem. Então você tem essas três fontes, essas três entradas de biblioteca. Essas três bibliotecas, essas três entradas têm que falar a mesma língua. Você tem que conseguir o mesmo padrão da empresa. Então nós temos, vamos lançar já, provavelmente no final desse ano, o guia de diretrizes para desenvolvimento de objetos BIM. Muito bem. Essa biblioteca que nós estamos fazendo são de elementos que são desenhos próprios do metrô, que não é do mercado. Então a gente não vai entregar uma biblioteca de todos os elementos, porta, PCF, etc. Não, nós vamos fazer uma biblioteca só do que é elemento próprio do metrô. E o resto, o mercado atualiza mais rápido, ou o projetista também já tem uma biblioteca que atende, né? Tem algumas diretrizes para ele acertar lá, mas que possa atender. E também preocupado com a exportação. Então, categorias, subcategorias, todas as informações organizadas para exportar para DWG, para exportar para IFC, né, bonitinho, porque o IFC é o nosso arquivo de armazenamento dessas informações. Tá? Então, o IFC a gente utiliza, até porque na análise, na coordenação de projeto, eu não preciso ter um software pago. Né? Então, eu não preciso ter um software, por exemplo, eu não preciso ter um Revit, eu não preciso ter um Navisworks, eu posso ter um software que lê IFC, é um software mais leve, não um visualizador como o BIM Collab Zoom, né, como o Teclab Insight, que virou o Trimble Connect. Né? E nós estamos indo para outros projetos, como eu mostrei naquela tela anterior. Né? Projetos de sistemas, que nós ainda não contratamos, vai ser o primeiro. Comunicação visual, paisagismo em BIM, topografia, como eu comentei, geologia, né, em BIM e viário em BIM. Tá? Então, já no próximo contrato vão ter modelos disso. Na parte de dados, de informações, nós estamos organizando. Eu não confio muito nessa parte do LOD, tá? O LOD no sentido de deixar só um descritivo. Olha, o nível 300 é tal, tal, tal. Para mim, eu não consigo ter tranquilidade com isso. Eu acho que precisa ser melhor detalhado o que se espera. Né? Então, nós estamos, primeiro, na informação geométrica, estamos colocando um código, porque é mais fácil entender dessa forma, e estamos levantando quais são as informações, por exemplo, em concepção de arquitetura, quais são as informações que as estruturas precisam ter. Né? Precisa ter altura, largura? Precisa. Então vem aqui e marca um X. Tá? Isso é algo que a gente está desenvolvendo para publicar até o final do ano e preservando os GUIDs, que é uma coisa do Revit, que é o software que nós utilizamos. Né? Então vai ser publicado, por exemplo, código metrô, que vai ser um parâmetro compartilhado, vai estar com GUID e tal. Esse GUID, que é o Global Unit Identifier, ele é o identificador desse parâmetro. Então, se um dia eu perder esse parâmetro, eu precisar desenvolver um objeto novo, eu posso recuperar as informações baseadas nesse GUID. Então, isso fica preservado, documentado, assinado pelos responsáveis da empresa para não ter nenhum problema na manutenção, na preservação das informações para o futuro. Como eu comentei, esse daqui, por exemplo, é parte desse guia de diretrizes de objeto que a gente está desenvolvendo. Colocamos também alguns elementos de restrições, né? Estamos desenvolvendo padronização de alguns parâmetros que o projetista vai ter que seguir, até porque esses objetos depois, tá, no escopo também, eles vão ser, se o projetista desenvolve um objeto, tem dois caminhos. Se é um objeto padrão de mercado, todos os objetos que estão dentro do projeto podem e devem ser depois retirados do projeto e serem colocados na biblioteca da empresa para utilização futura.
E se é um projeto que ele desenvolveu específico, né, um objeto que ele desenvolveu específico para aquela obra, esse objeto ele precisa ser aprovado, etc., nos padrões da empresa, para permitir a utilização futura em outras linhas ou em outras estações daquela mesma linha, daquela mesma obra. Medição, perdão. Medição. Hoje, como é que funciona? Se paga por folha ainda, tá? Acho que isso é uma realidade de boa parte das empresas, principalmente empresas públicas. Muito bem, então nós precisamos passar para valor global, que nós vamos pagar um valor para o desenvolvimento de projeto, independente do número de documentação. Muito bem, para o BIM acho que é o que funciona melhor. Ótimo. Mas como é que eu meço isso? Eu vou pagar só no final? Você desenvolve o projeto e lá no final, na hora que você me entrega, eu pago tudo? Não. Então nós estamos desenvolvendo um sistema de medição, medição intermediária, uma medição evolutiva. Porque muitas vezes, como é que funcionava? Bom, muitas vezes não, como é que funciona hoje no metrô? A primeira entrega do projeto já é considerada a entrega, não é final, mas é completa, o projeto inteiro está lá. Tá? E às vezes você desenvolve um projeto e você passa um mês desenvolvendo uma solução, quando na verdade, e depois na análise ela é recusada, quando na verdade, logo no começo desse desenvolvimento, a empresa já poderia ter falado, olha, não segue esse caminho que não é o caminho ideal. Então, para isso a gente está fazendo essa medição evolutiva, né, medindo a evolução do projeto. Tá? E essa evolução não dá para fazer, não dá para ser feito por informações, por dados. Além disso, essa medição, no caso de uma empresa, um contratante de infraestrutura, nós temos uma vantagem. A gente pode fazer um contrato único, né? E aí todas as disciplinas estão lá dentro desse contrato. O que nos facilita, por exemplo, um contrato integrado. Então, nós estamos desenvolvendo um processo onde, é, em vez de você pagar, por exemplo, nessa tabela aqui, né, tem um exemplo, arquitetura, acabamento, concreto. Ao invés de nós pagarmos por linha, agora nós vamos pagar por coluna. Então espera-se, por exemplo, que no evento 5 de pagamento, acabamento esteja de um jeito, concreto esteja daquele jeito, etc. Os dois atingiram essa meta, aí você libera o pagamento por coluna. Então, dessa forma, a gente integra os projetistas, integra os envolvidos no projeto. Tá? Então, nós queremos fazer um pagamento vertical, queremos não, vamos para um pagamento vertical, por etapas, né, um sentido evolutivo. Com isso, a gente vai também enxugar tempo de desenvolvimento de projeto, porque vai ser um trabalho colaborativo, né? Não vai ser naquele sistema que eu mostrei que desenvolve projeto, envia, comenta, depois desenvolve projeto. É um sistema participativo. A empresa vai estar ali junto, comentando o projeto, não em tempo real, mas numa maneira mais integrada. Tá? Bom, quem não conhece não sei se vocês conhecem o Falabim, né? Quem não conhece é muita pretensão. Não sei se vocês conhecem o Falabim. Falabim é um canal que eu mantenho junto com o Thiago Ricota, que é um colega do Mundo BIM também famoso. Então nós temos o principal produto que é podcast, por mais que esteja um pouco. A última publicação nossa faz um tempinho aí, mas de vez em quando a gente sempre publica outros episódios conforme o assunto, a gente não tem uma regularidade, mas conforme o assunto que a gente acha interessante, a gente acaba publicando. Né? E isso está no Spotify, está também no feed, né, de podcast, no YouTube e no Facebook, a gente acaba botando alguns vídeos, algumas palestras. No Facebook, que é um dos nossos principais canais de comunicação de algumas informações um pouco mais densas, e o Instagram, que é o último que nós lançamos, que nós vimos que tem uma comunicação mais rápida também. Então, nós estamos aí em todos os lugares, vocês podem ver. Dá uma olhadinha no que a gente tem produzido, que eu acho que vale a pena. Tá? E é isso. E obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu não sei se, como eu falei, eu não sei se vocês estavam esperando ver muito modelo, muito ferramental. A ideia era mais trazer pontos que eu vejo que são importantes para a discussão do mundo do BIM, porque às vezes a gente fica só em modelo, 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 mas tem todo mundo para que aconteça aquele modelo da forma que a gente sempre espera que aconteça. É isso. Nossa, gostaria primeiramente, né, de agradecer a sua presença. Eu falei, você fica na dúvida assim, mas olha, o que você trouxe aí para jogo, eu acho que o pessoal está até agora assim tentando absorver. Essa parte da questão de pagamento no final aí, eu já fiquei tipo, realmente, hoje a gente fala tanto da questão de documentação e ainda assim paga por prancha, né? Então, tipo, Isso. quer dizer, tem que mudar muita coisa, mas aos poucos está indo, né? Estão se desenvolvendo. Não, e é legal porque, assim, com esse núcleo agora, né, que o diretor está apoiando, a empresa, na verdade, o metrô ele está passando por uma transformação muito grande. Né? Ele está passando por uma transformação numa empresa maior. Tanto que agora, desde o começo do ano, nós temos o Metrô Consulting,
Então o metrô agora está prestando consultoria. Nós já temos 7 acordos fechados. Então, por exemplo, vão 2 geotécnicos para Quito agora, prestar uma consultoria para o Banco Mundial lá em Quito, etc. Então, a empresa está se modificando, a empresa está tá sendo mais, como eu posso dizer, competitiva. E o BIM entrou como uma questão primordial para a diretoria. E por isso que formou-se esse núcleo BIM. Por isso que a gente está tendo também essa abertura de discutir forma de pagamento, discutir processo. Né? Então, se tudo der certo, até o final do ano vai ter um burburinho aí no mercado do nosso próximo contrato, porque ele vai ter uma atuação de BIM assim, bem grande e bem inovadora para nós. Para Ah, nós que eu digo legal. como mercado. Ah, então, tamo de olho aí. Quando mandar é só avisar. E vem cá, eu já vou aqui para as perguntas, que a primeira eu achei legal que você botou do Falabim, o Fernando Honório perguntou: "Quando é que sai o próximo Falabim?". Sabe que o Thiago ele tá falando isso comigo, porque a parte dele tá pronta, tá faltando a minha. Boa O aí. próximo vai tá quase, tá quase. O próximo é bem interessante, é com a Estefânia, né, e a gente tá falando sobre VDC. Então é bem interessante. Tá quase, aguenta aí que tá quase. Tá saindo. Eh, e vem cá, outra coisa, falando em compartilhar esses acontecimentos, essa sala de reunião, quando vocês tiverem ela pronta, vocês vão divulgar, vocês vão mostrar, fazer o estudo de caso delas? É. Podemos? Podemos divulgar sim, não, até ter visitas, etc. Não ficar, a gente fechou o que nós queremos, porque, só para ter uma ideia, né, eu acho eu sou bem chato, sendo bem sincero, eu sou bem chato. E eu não queria que fosse uma sala que, olha, putz, achei legal, vamos comprar uma touchscreen, vamos botar uma sala aqui, umas mesas, e é isso aí. Não. Então, o grupo que tá tocando, quem tá tocando inclusive essa sala BIM é o Anselmo, lá do metrô, ele tem participação de 3 pontos principais, né. Eh, a área de PMO da nossa gerência, né, a Alice da área da PMO participa desse grupo, para quê? Justamente pelas práticas da reunião. Então nós estamos desenvolvendo práticas, porque depois nós vamos ter que capacitar as pessoas a usar as práticas com os equipamentos daquela sala. Então tem pessoal do PMO da empresa da parte de coordenação que está escrevendo as práticas dessa sala, tem o Ricardo pela TI, que nós fizemos diversas pesquisas sobre equipamento, nós fomos visitar algumas empresas, porque o tempo de resposta é muito importante, né? A gente já percebeu que se você demora mais, se a resposta ela não é tão rápida, né? A gente sabe que o touchscreen de tela grande não é normalmente tão rápido como um tablet. A pessoa larga a mão, deixa de usar, porque acaba atrapalhando ao invés de ajudar a reunião. Então, TI tem trazido diversas questões técnicas sobre os equipamentos que nós vamos utilizar e a parte nossa que cuida da manutenção dos edifícios administrativos, estudando layout, mobiliário, equipamento, etc. Então, fechando tudo isso, nós chegamos no orçamento e vai ser levado para a diretoria no começo do mês que vem isso. Né. Então não é uma sala só com o equipamento, né, só com uma touchscreen. Ela é estudada layout, é estudado os processos e é estudado equipamento, etc. Então acho que vai ser bem interessante. A hora que estiver pronto a gente divulga sim. Sensacional, que aí o pessoal já botou aqui o hashtag excursão BIM. Só já tá fazendo Legal. uma lista aqui, eu vou dar 1, 2, 3, 4, cada um botando o nome aí. Oi. E uma pergunta sobre essa sala BIM e a reunião em si. Tu comentou sobre o hardware ali, né? Toda a parafernália que vai ser utilizada e a reunião em si. Vocês têm uma pesquisa sobre como conduzir elas, quais são as maneiras mais produtivas e tal? Então, a gente foi atrás disso e não tem poucas práticas, assim, na verdade você tem que relacione com o BIM especificamente. Você tem algumas práticas que são práticas de mercado, né. Até, o que a gente está tentando, estudar um pouco mais sobre essas práticas da reunião, são, primeiro, com aprendizado nosso, né, segundo, com quem nós ouvimos do mercado e algumas práticas de novas, por exemplo, práticas ágeis, etcétera, que eu sei que não dá para aplicar diretamente, mas com uma certa adaptação a gente consegue trazer, tá. Então, mas não tem algo assim, a gente não conseguiu achar uma fonte e falar: "Olha, lá eles escreveram os seus processos, etcétera". Mas algumas coisas interessantes, por exemplo, com a própria Miriam Dor, né, ela contou.
É um caso que foi engraçado. Ela tinha lá dois projetores touchscreen, né? Inclusive, recomendo que leiam a pesquisa dela e o artigo dela, que vale muito a pena, exatamente nesse sentido. Então, você imagina uma sala que tem dois touchscreen. Muito bem. Não necessariamente todos os envolvidos, às vezes você pode ter, por exemplo, algum profissional que ele é tímido. Se ele é tímido, ele não vai conseguir levantar e ir para a tela touch, sabe? E ficar discutindo o projeto dele ali na frente. Né? Outra coisa, nem todo mundo é proativo. Né? Ele é um ótimo profissional, mas ele não é proativo. Então ela percebeu que muitas reuniões ela não conseguia fazer o pessoal levantar e ir para a tela para discutir o projeto, para usar o touch. Né? Tanto que daí, por último recurso, ela teve que comprar lasers, canetinha laser com cor diferente, cada cor era uma disciplina, e o pessoal sentado ficava apontando na tela o que ele estava querendo dizer. E, então, essa parte pessoal ela é meio complicada. Então, uma coisa que nós percebemos, é óbvio, vai ter que determinar o líder da reunião. Esse cara é o cara que vai fazer com que os processos sejam atingidos, que o equipamento seja utilizado, etc. Teve uma pesquisa, agora eu não vou lembrar de onde que saiu, tá? Até peço desculpa por isso, mas se eu não me engano, para cada hora de reunião, por exemplo, se você for fazer uma reunião de 3, 4 horas, você gasta de 2 a 3 preparando a reunião. Por quê? Porque não adianta você. Putz, é uma pena eu não lembrar quem que me contou isso, viu? Mas não adianta você pegar o modelo em BIM lá na sala de reunião e ficar girando aquele modelo em BIM, vai ficar todo mundo tonto, você não vai conseguir achar o que você precisa. E se você levar mais do que 15, 20 segundos para achar o ponto que o pessoal queria estar discutindo, eles vão abrir folha. É isso que eles vão fazer. Tá? Então precisa preparar essas imagens, você precisa preparar as câmeras, você precisa preparar os assuntos que vão ser discutidos e o líder, o coordenador dessa reunião que vai ser responsável por que isso aconteça. Então não adianta, como eu falei, não adianta a gente botar equipamento, não adianta escrever procedimento. Quem me acompanha sabe que eu sempre falo que BIM é sobre pessoas e não tecnologia. Então não adianta eu dar tudo isso e aí a pessoa não consegue, ela vai ficar sentada apontando porque é mais prático para ela, é mais fácil. Então precisa ser entendido quais são os benefícios, os processos eles têm que atingir os benefícios que a gente quer. E os benefícios que nós queremos melhor, aumentar o número de definições durante uma reunião, então aumentar a produtividade dessa reunião. Nós queremos trabalhar mais colaborativamente com essa estrutura, né? Nós, por mais que tenha que todo mundo sentar, mas eu quero que na reunião o pessoal esteja trabalhando mais colaborativamente. Né? Por exemplo, hoje, se você tem um problema num projeto, na reunião, você faz a anotação, volta para o teu escritório e depois você vê se você atende ou não, né? E aí você responde se atende. Será que se eu botar uma tomada ali, ou botar uma mesa para ele ligar o computador, ou você marca reuniões, que são reuniões de definições de pontos críticos. Naquela reunião específica, o projetista é obrigado a trazer um laptop com o projeto ali, com o seu software, e ele tem que dar respostas já durante essa reunião de atendimento ou de definições, para você agilizar isso, ao invés de você esperar uma semana na próxima reunião para ele te dar uma resposta. Então, são alguns desses benefícios que a gente quer atingir com essa sala. Né? Então, por isso que o estudo do layout dos processos foi totalmente importante, está sendo totalmente importante para que a gente atinja isso. E também eu penso também assim, perguntar, porque muitas das coisas vão surgir quando vocês forem fazer, né? Porque às vezes alguém vai ter uma ideia diferente e aí vai simplesmente, isso daqui. Não, de repente tem a solução ali, na hora descobre, né? Isso, exatamente, exatamente. Então já. E aí é um outro problema. Por exemplo, nós fizemos um levantamento que a média de participantes nas reuniões nossas de metrô são 12. Né? Normalmente vem 12 pessoas. Eu falei, ótimo. O engenheiro, que é o tomador de decisão, ele não é necessariamente o operador do software. Então, se eu tinha um layout para 12, agora eu tenho que ter um layout para 20, porque vai vir ele e o É, operador de software. Né? Então, isso mexe o tamanho da sala, mexe com o layout, mexe com um monte de coisa. Por isso que esses processos são importantes. uma pergunta que fizeram para Mariana essa semana, perguntaram assim, se o Brasil estava pronto para o BIM. Aí a Mari falou, não, acho que a melhor pergunta é, o BIM está pronto para o Brasil? Então, mas vamos lá. Vou dar. E assim, eu achei legal essa parte que você falou do IFC, que muitos desacreditam a utilidade do IFC porque dá problema, não sei o que, não sei o que lá, mas você aí falando, defendendo de ser um dos modelos adotados. Então, quais seriam os motivos por trás dessa adoção? Sabe que isso é uma coisa que é, vira e mexe, né? É sempre polêmico esse assunto.
O meu uso do IFC não é o uso do IFC que a OpenBeam defende, por exemplo, tá. O OpenBeam, quando ele fala de interoperabilidade, ele está querendo dizer no desenvolvimento de um projeto que você faça a troca entre os projetistas utilizando o IFC. Né? Então, assim, qual que é o meu uso do IFC? O meu uso do IFC, ele é para preservar as informações, para eu poder fazer uma leitura, por exemplo, no Solibri, para poder fazer uma checagem de dados, checagem de atendimento a algumas regras. Principalmente, eu permitir que áreas que não têm softwares pagos consigam colaborar comentando no projeto. Né? Por exemplo, eu tenho a área de operação. Operação no metrô, ela tem a experiência do dia a dia, de operar, de transportar transportar 1/8 dos 20 milhões de habitantes da região metropolitana de São Paulo. Então, quando eu vou desenvolver um projeto, eu tenho que ouvir eles. E eu não vou pedir para eles aprenderem Revit, ou aprenderem Navisworks, ou comprar uma licença de Navisworks para eles. Sendo que você tem diversos softwares que leem o arquivo IFC e que conseguem guardar as informações e você depois tirar de um BCF, né, extrair o BCF, jogar isso, etc. E aí participar do projeto. Então o IFC ele tem essa função colaborativa na empresa. Tá? Mas eu penso sim também, vai que já aconteceu, por exemplo, há uns anos atrás, hoje o metrô utiliza a Microsoft, né? A gente usa o Office 365. Mas teve uma determinação do Estado, há uns anos, bem antes, assim, há uns 15 anos atrás, de olha, o Estado agora vai ser todo open source. E aí? O que eu faço? Gastou não sei quantos milhões de reais de dinheiro público no desenvolvimento de um projeto de uma linha, e agora mudou a estratégia. Agora o governo do estado fechou acordo com a Bentley, não é mais Autodesk, tá? Pronto. E agora? O que eu faço? Tá? Então o IFC, ele é um arquivo, para nós ele é estratégico. Ele é estratégico nesse sentido. E aí eu vou trazer um assunto. Ai, deixa eu lembrar. Nossa, tá dando branco aqui, tá? As coisas não estão fáceis lá na empresa com esse contrato novo aí que vai sair. É, eu vi uma apresentação do Thomas Liebit, lembrei, isso. Thomas Liebit, ele é um dos principais nomes do mundo do BIM e do mundo do UFC. Que ele fala uma coisa muito boa. Ele fala assim: bom, você tira porque é isso que o pessoal reclama, né? O pessoal reclama que você pega o UFC, traz para dentro do desenvolvimento assim, eu tô no Revit, né? Eu exportei IFC, depois eu trago o IFC para dentro do Revit e depois eu quero continuar meu projeto. E eu não consigo, por isso que o IFC não serve, etc. Bom, ele fala o seguinte: você não exporta um PDF do Word, a hora que você traz esse PDF para dentro do Word, ele não vai estar certo. Ele vai perder informação, ele vai perder configuração. Né? E ele coloca uma imagem de um ser mitológico lá, que ele fala assim, é um ser mitológico alemão, que ele fala, eu não conheço, ele diz que seria um animal que ele dá ovos, dá lã, dá carne de porco, e sabe, tudo, ele faz tudo, é um animal que faz tudo, que tem tudo. Então ele falou, não espere que o UFC é para isso. Até porque existe o MVD. Se o IFC fosse algo que servisse para tudo, ele não teria MVD. Se ele tem um MVD, é justamente porque ele tem uma aplicação específica. Ele tem uma aplicação específica, entenda qual que é essa aplicação específica dele e utilize ele com aquele intuito, com aquele sentido. Tá? Então, a minha defesa no UFC é isso. Eu defendo os dois lados. Né? Só que eu não uso ele para interoperabilidade direta entre os softwares, até porque tem software que vai bem e tem software que não vai. Eu tenho software que eu utilizo internamente na empresa, que é o software que eu já tenho biblioteca, padrão, gente treinada, dinheiro público, não sei o quê, eu vou manter nele. Eu vou manter nele. Lembrando que no meu caso eu tenho um facilitador. A empresa, o Metrô é uma empresa de engenharia e é uma empresa de arquitetura. A gente desenvolve projeto internamente também, nem sempre é contrato. Então, no meu caso, eu contrato no mesmo software que eu tenho internamente, porque eu tenho essa questão que nós também somos projetistas. E nesse caso você falou Tá mudo, que. tá mudo. Agora. Alô, alô, alô? Oi? Não, desculpa, é lag, é lag. Alô, alô, alô? É que tá com lag. Ai, não, nem falo. Eu parei, eu tava olhando no vídeo do YouTube para ver se estava certo, mas chega desse delay. Não, vou até fechar aqui, vou botar só pro chat. Já deu o que falar esse do YouTube. Vamos lá. Temos aqui uma pergunta do Arthur, que eu também é muito interessante. Nessa época que a Qual gente Arthur? tem. O Arthur Feitosa, o Sonic tá aí. Bom dia, Austrália! Tá. Acordou lá agora.
Ele perguntou aqui, na sua função de gestão, que dicas você daria sobre o que delegar e o que fazer você mesmo, dado o volume de informações e tarefas? Ih, rapaz. Brasil? Porque ele tá na Austrália, né, pô, a Austrália é diferente. Não, ele tá lá, como é que se fala? Ele tá no Pô, Generative Design, Forge, não sei o quê. pô, cara, aí que você complica, porque assim, Brasil malha malha a gente tinha CAD Manager, né. Hum, Se você for pensar a estrutura ideal, né, você tem lá o BIM Manager, o BIM Coordinator, o BIM Specialist, o BIM Champion, o BIM um monte de BIM aí na história, né, responsáveis pelo BIM. Eu vou falar que eu vejo que, por exemplo, eu vou pensar no desenvolvimento de um projeto que é o que a gente está de uma linha nossa lá do metrô que a gente está desenhando, tá, as funções BIM lá dentro, né. Tem que ter o cara que é o estratégico, tem o cara que vai ter a ideia, vai desenvolver não ideia, a ideia estratégica do negócio, que vai falar o que que a gente quer, onde a gente quer chegar e o caminho para a gente chegar lá, na visão estratégica. Ele vai ser o cara corporativo. Então, no Brasil se confunde a função do BIM Manager, porque o BIM Manager, ele é esse cara. O BIM Manager não é o cara que vai escrever as regras do Revit ou do ArchiCAD. Ele não é o cara que vai desenvolver família. Ele não é o BIM Manager, tá? Bom, então tem essa função que é a função de imaginar a parte estratégica. Ó, cuidado, isso é função. Eu não estou falando que é profissão, é função. Por exemplo, o diretor administrativo da empresa, ele também pode ser o BIM Manager, ele pode acumular a função de BIM Manager, não tem problema. Nós estamos falando de função. Então, tem a função estratégica. Aí depois da função estratégica, você tem a função que eu chamo que é a parte intermediária, que é a parte que vai dizer como que a estratégia será alcançada, com relação às questões técnicas. Esse cara, ele pode, eu chamo ele de BIM Coordinator, porque é a mesma coisa que um coordenador de arquitetura, que vai dizer como que você, através de um projeto de arquitetura, vai atingir o que se espera daquela edificação, o BIM é a mesma coisa, então ele é um coordenador BIM. E depois você tem, do mesmo jeito que numa equipe que está desenvolvendo um projeto de arquitetura, você tem lá o principal arquiteto ou arquiteta que entende mais daquela edificação, que acaba sendo o líder da equipe de desenvolvimento daquela arquitetura, você tem o BIM, o especialista BIM, o BIM Specialist que tem que ser indicado. Tá? Então, por exemplo, imagina como que eu estou fazendo uma linha de metrô, vamos dizer que eu tenho lá 10 estações. Né? Então, tem 10 estações acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu tenho essa, eu tô com essa questão no metrô, né? Eu tô com essa questão estratégica do núcleo, mas também tô com a questão técnica, né? E daqui a pouco eu vou discutir isso daí. Mas no desenvolvimento de uma linha inteira, você precisa ter o cara estratégico lá, vamos dizer, no contratado, né? Então você tem lá o cara do BIM estratégico, porque ele vai entender as demandas do escopo do contrato, não é da diretriz, mas do escopo do contrato, e vai desenhar como que eles vão chegar naquele escopo. Aí você tem que ter abaixo dele o coordenador que vai dizer, bom, ok, esses projetos todos, né, ou essa linha toda, nós vamos desenvolver dessa forma, baseado no escopo, né, porque eu até coloco que assim, o BIM ele precisa de um tripé, eu sempre falo do tripé BIM, tá? Aqui, ó, tripé BIM. O tripé BIM é o seguinte, escopo do contrato, protocolo, que são as diretrizes, e o plano de execução. Sem esses 3 itens você não faz, não adianta. Porque o pessoal só fala de mandate, caderno BIM, e aí plano de execução, mistura uma coisa com outra. Para mim tem que ter essa organização bonitinha, cada um no seu papel, né. Então, quando você tem o escopo, que tem a estratégia, né, o que que você está contratando. Então o cara estratégico vai ler o escopo e vai saber o que que ele precisa desenvolver, que equipe que ele precisa montar, quem que ele precisa chamar, etc, etc. Aí você tem o coordinator que vai ler o protocolo, né, vai ver as diretrizes, vai ver a estratégia que o cara que tem que ser atendida e vai escrever como executar. E aí você vai ter o especialista que vai ler como executar e vai liderar a execução daquele pontual, né. Então o corneiro ele vai ter a visão geral, o estratégico também a visão geral, o especialista a visão local, cada um com o seu papel. Esse é como eu enxergo e como a gente está desenhando que o próximo contrato a gente vai pedir que seja assim. Agora Brasil. Brasil, male male, você tem um coordenador de BIM, né. Muitas vezes você bota o coitado estagiário que sempre cai numa fria desgraçada, porque
ele não tem conhecimento técnico suficiente, joga uma bomba na mão dele que ele tem que resolver, e é por isso que eu falo que muitas vezes a implantação BIM nas empresas não dá certo, por isso, porque você bota na mão errada a implantação do BIM, né, na mão do estagiário, não pode ser na mão do estagiário, ele não tem conhecimento técnico para isso ainda. Então, o que vai acontecer no Brasil? Essas funções todas que eu falei, vai ficar na mão de uma pessoa. É isso. É. Isso se ele tiver a oportunidade de discutir a questão estratégica, porque muitas vezes nem a oportunidade da questão estratégica dão para ele discutir. E ele fica vendido, porque sem a visão estratégica, ele não consegue desenhar a técnica. Fica sempre um buraco, fica sempre assim, tapando o buraco. Tá? Eu não sei se eu respondi, se foi muito Não, além, não, tá? Mas respondeu, essa é a minha respondeu. visão. Porque agora eu estava vendo, falei, mas acaba que o que acontece é isso, né. E aí tudo que a gente fala de mentalidade, de cultura, vem desde isso, né, que a gente isso eu notei muito lá nos Estados Unidos. Lá o pessoal mexendo com CAD, né, até no na metodologia CAD, quem mexe com CAD são os engenheiros, né, os engenheiros recém-formados, e os estagiários são mandados para campo para revirar concreto, carregar concreto, puxar carrinho de mão. É, e aí eu achei interessante isso que você falou, que aí as estruturas elas vão se estabelecendo de outra forma e no final vai ficar tudo na mão do cabra só. É, mas vai acabar sendo aqui no Brasil acho que é isso mesmo, né, vai ficar tudo na mão de um cara só, ou, assim, depende do tamanho da empresa, né, claro que isso que eu falei são funções. Pode ser que a empresa uma empresa, por exemplo, projetista que não é tão grande, ok, o cara acumula as 3 funções, acho que tudo bem, né. Mas você pegar grandes empresas, etcétera, ela precisa ter organizado quem é que vai fazer cada função dessa. Eh, então deixa eu ver aqui. Eh, falando da questão de infraestrutura urbana, ela se refere a esgoto, gás, elétrica, quando você mostrou aquele modelo lá da eh, Geotecnia, isso. da geotecnia. Isso daí você também já vai integrar tudo. Nas regiões que já estão isso tudo consolidado, vocês também fariam uma prospecção para descobrir se não tem? Como é que está São Paulo também em relação a isso? A dados errados, assim? Então, nós estamos programando, na verdade já está no escopo desse próximo contrato, eh, o cadastro das redes de utilidades públicas, né. Isso é feito, é um levantamento que é feito por scanner, né, é feito por registros, né. Nós temos, ó, na parte de centrais, etcétera, isso já tem até que bastante informação. Então você tem registros já de desenhos de desenhos de obras existentes. Você tem em algumas áreas é necessário fazer um escaneamento, então vai uma máquina lá que escaneia, se eu não me engano, até 50 metros de profundidade, encontra todos os objetos que estão por ali, etc. Essa informação é levantada. Aí depois alguém vai pegar essa informação que é levantada e vai modelar. Nós sabemos que essa modelagem ela não é uma coisa tão simples, tá? Por isso que nós estamos pedindo nesse próximo contrato em pontos críticos, né? Então estações que são mais críticas, para criar uma primeira maturidade, não só do mercado, não só do projetista, mas nossa também. Que eu sempre falo assim, você não pode comprar algo que você não sabe consumir. Isso senão você vira consumista, né? O consumista que compra o que não sabe consumir. E a gente está trabalhando com algo com dinheiro público, eu não posso sair contratando um monte de coisa que eu não estou pronto para usar. Então, algumas dessas definições que nós estamos tendo a primeira experiência, que nós sabemos que o mercado ainda não está totalmente, eh, que a gente não vê uma prática já disso no mercado, nós estamos pedindo em pontos críticos para ter essa primeira experiência, né. E vai ser uma modelagem simples, no nosso caso vai ser uma modelagem simples no Civil 3D, não vai conter aquelas informações todas, etcétera, mas nós estamos chamando de modelo BIM sim. Por quê? Porque eu já consigo colocar a informação de qual sistema que é, eu tenho uma geometria, eu tenho uma locação correta, eu vou poder integrar com os outros sistemas, e é isso. Mas a gente já está pedindo sim. Aí vem o viário, né, a parte de viário, o geométrico do viário, o cadastro de redes de utilidades públicas, etc. Né, junto com as camadas geotécnicas. Aí vai juntar com a parte da estrutura primária e secundária, que é a parte da escavação. Então, o nosso objetivo é juntar tudo isso. Qual que está sendo o nosso maior desafio? Por exemplo, estava discutindo essa semana, né? Paisagismo. Para nós, paisagismo vai na calçada, também vai até a calçada. Só que a calçada, por exemplo, a guia da calçada e as rampas de acesso são do paisagismo, tá? Ah, mas o viário, o geométrico do viário, é da área que cuida de viário, que vai fazer, por exemplo, no Civil 3D, etc. Então, assim, juntar
o paisagismo, a modelagem do paisagismo em 3D, por exemplo, no Revit, com o viário, o geométrico do viário, feito no civil 3D e encaixar bonitinho isso vai estar sendo um desafio para nós, primeiro identificar, porque é, na calçada, o recobrimento é de paisagismo, porém as estruturas embaixo são da área de viário. Então, juntar tudo isso está sendo um desafio nosso, não no sentido técnico, mas no sentido de processo. É isso que a gente está desenhando agora. É o processo para que essas coisas aconteçam integradas. Isso que está sendo um desafio. Imagina, toda aquela lista de projeto que eu mostrei, aquilo é só em estação. Nós ainda temos pátios, temos outros tipos de edificações. Então a gente está desenhando para aquela lista toda de disciplinas o processo evolutivo e integração entre elas. Isso está sendo um desafio bem grande para nós. Mas se tudo der certo, daqui a um ano a gente já vai ter um caso. É, pô, legal. Que muita gente não entende, essa é a discussão BIM, esse é o essencial, porque o modelo em si você vai fazer da forma que fizer. Agora, os processos, como é que você junta isso tudo? E outra coisa, o pessoal fica muito preso, mas é um modelo 3D feio, não sei o quê. Mas isso tudo é determinado, você não precisa de um nível de detalhes alto. Aí que o pessoal fala, eu não gosto particularmente de LOD, que o pessoal pergunta o que você considera. O LOD ele é por projeto, né? Então, assim, você faz a tua listagem, eu pelo menos vejo assim, né? O que que é o nível de detalhe que você precisa para aquela questão, né. Então fala: "Não, para rede existente só preciso saber onde é que passa, né, eu não preciso ter a Sim, modelagem de", né. E sim, e essa é a discussão BIM que você traz, né, que você tá ali, você determinou isso e foi. exato, exato. Então, eh, eu acho que Perdão. aqui a gente também está chegando no horário, então, eu gostaria aqui de aproveitar, agradecer e muito obrigado aí. Tem até mais uma, e aí, uma aqui que eu achei legal aqui agora, rapidinho. Quais são os principais usos do BIM nas obras de metrô, estações e Certo, túneis? boa pergunta. Aí eu vou falar, tudo que eu tô falando, claro, que é uma opinião de quem já tá nesse mercado há um tempo, né. Eu vejo, às vezes, o pessoal aplicando uns usos que, de novo, você comprar o que você não sabe consumir, né. Então, os usos, eles têm que acontecer de uma maneira que, para mim, ela tem que ser gradativa, né. Conforme você vai conseguindo ampliar a sua prática nesse uso, aí você pede um outro, né, e por aí vai. Bom, basicamente, o que nós temos hoje nos contratos que estão vigentes, né, na modelagem que já nos contratos que estão desde 2013, que a gente já tem contratado em BIM. Praticamente projeto de arquitetura, comunicação visual, paisagismo, estrutura concreta, estrutura metálica, hidráulica, e é isso, tá? Assim, são os usos, né? Se a gente pegar os usos do SUCA, né? Então, os usos de modelagem são esses. Nesse próximo contrato, que a gente vai estar ampliando esses usos de modelagem. Agora, para os usos de aplicação, quantitativo é um uso que a gente faz. Então, no nosso caso, quando a gente contrata um projeto, o projetista ele envia um quantitativo, mas no formato de uma tabela Excel. A gente analisa esse quantitativo, nós já pegamos aí alguns buracos, inclusive, nisso. Então, a gente pega o que ele mandou numa planilha, a gente pega o modelo, analisa o quantitativo, não minucioso, mas dos principais itens que tem maior impacto para ver se tá ok. Então, quantitativo, é que a gente vai entrar no tecnês, né? O design authoring, né? A própria autoração do projeto, porque é ridículo, né? Começar a É arrancar o os cabelos básico. agora. Compatibilização, mas aí tem que tomar cuidado, assim, quando fala compatibilização, nós temos que entender que uma coisa é detecção de interferência, outra coisa é compatibilização. Então, de uso BIM, a gente faz detecção de interferência, tá? Para o próximo projeto, a gente já vai usar o code checking. Então, a gente vai poder chegar mais próximo de uma compatibilização real, né, que vai de uma análise visual e uma análise automatizada, mais uma detecção de interferência. Então, a gente vai conseguir melhorar isso daí, né? Mas, basicamente, é isso que a gente tem feito de uso. Por quê? Porque os contratos que nós temos são de projeto básico, tá? Esse contrato próximo também será projeto básico, não executivo. Então, o projeto ele é separado para nós em projeto funcional, básico, executivo e depois obra. Nós estamos iniciando o primeiro contrato do executivo agora. São dois, de uma estação do monotrilho e de um túnel complementar aqui entre duas linhas, né? Então está começando o executivo agora. Só que são contratos antigos, são contratos de 2013, não, desculpa, do túnel é agora de 2016 ou 17 e o outro de 2013. Então, como é um contrato só de projeto, então o uso é só projeto.
Eu não consigo aplicar outro uso que não seja de projeto. Por isso que é só a modelagem, a parte da detecção de interferência, etc. A parte de planejamento, etc. Aí é quando for contratar obra, é outra história. Importante. Que aí eu achei legal que o José Carlos Mariano, ele faz parte do BIM da implantação à venda, e a última prática que fez foi justamente sobre os usos BIM. Falou: "Tá, agora que vocês modelaram, fizeram aí, para que serve isso que você acabou de fazer, né?" Então Aham, legal. e bacana isso, né, dividir projetos, obras, bem legal. E Ivo, eu acabei não te preparando antes, mas a gente tem as 2 perguntas personalizadas da BIM Experts, Ah, que é? E aí, lá vai. eita ferro, lá vem, hein, se prepara. A Manda. recomendação costuma ser: fala a primeira coisa que vem na cabeça, que costuma ser a melhor. Eh, um recado que você tem, um conselho que você dá para quem está começando a jornada no mundo BIM agora aí. Olha, eu vou contar rapidamente como que eu comecei, porque eu acho que é interessante, né. Na época, quando eu o BIM não, né, vou falar do software primeiro, que eu comecei primeiro conhecendo o software, e eu nem sabia o que era BIM, porque também não era tão popular, aqui agora está muito difundido, então agora todo mundo sabe o que é BIM, né. Ou espera-se que saiba. Eh, eu comecei, por exemplo, no Orkut, né, faz tempo. Então assim, a troca de informação com as pessoas ela é muito importante, ela é muito importante. Então participe das trocas de informação em qualquer lugar que seja, qualquer lugar que seja. Eu sei que, assim, eu acho que uma coisa que é legal desse evento que vocês fazem, de ser online, porque chega em todo mundo, né, você não precisa, estar fisicamente no local. Então isso é muito importante, que é a mesma o mesma um dos principais motivos da gente ter feito Fala BIM. A discussão aqui em São Paulo, ela é muito ativa relacionada ao BIM. Só que se você vai assim, para cidades mais afastadas desses grandes centros, a discussão do BIM ela ainda é muito pouca. E se a pessoa não consegue se deslocar para os grandes centros, ela fica meio isolada, né. Então tem que utilizar esses recursos de você conseguir participar dessas reuniões, etc, etc. Agora, o principal coisa que eu falo, não entre não entre nas discussões de software, apesar de eu sei que isso é muito importante. Não caia nessa, tá. Tire a sua própria conclusão, em que utilize e veja o que que é que você se adapta melhor. E segundo ponto, isso é muito importante, veja quais softwares seus parceiros utilizam. Por quê? Porque o BIM você não faz sozinho. Você vai precisar formar parceria para fazer BIM. E não adianta você usar um software que teu parceiro não utiliza ou não conversa com o software do seu parceiro, tá. Então, vá conversar com seus parceiros, crie parcerias, crie desenvolvimentos integrados com eles, né. Produza produtos que trazem benefícios em conjunto, né. Acho que isso é muito bom. E, principalmente, baby steps, baby steps. Faça um passinho de cada vez. Como eu falei, prometer o que você não sabe cumprir é um problema. E não acha que são 2 coisas importantes. Não acha que vai conseguir fazer tudo, porque você vê as apresentações de BIM, você vê a gente aqui falando de BIM, etc, etc. É tudo lindo, é tudo maravilhoso. Nossa, dá para fazer isso, a cidade é mágica, tal. Não, não é difícil pra caramba. É difícil pra caramba. Como eu falei, quais usos do BIM que você faz? Eu faço projeto e detecção de interferência. Mas, pô, você mexe em BIM há 13 anos, sim, mas só isso já é um trabalho enorme. E já traz um benefício enorme, tá? Então, um passinho de cada vez, vai com calma. Saiba o gráfico de entusiasmo, né? Você tá vendo aqui BIM, etc, você tá super empolgado, aí você vai começar a mexer, você vai ter seus primeiros problemas, você vai ficar decepcionado, frustrado, etc. Mas uma hora isso começa a se nivelar um pouco mais, tá? Então esteja preparado para as frustrações, porque elas não são poucas, tá? Mas é super importante que você vá, porque, assim, eu não vou falar não tem volta, porque essa frase é mais batida que sei lá o quê, mas porque acho que se você tá nos ouvindo é porque você já entendeu o que precisa. Pois é, muito essa daí é a última que é essencial, né, falando. Eh, e outra coisa, um conselho que você daria para você mesmo quando você iniciou a sua jornada pra trás? Olha só, interessante essa, hein? Interessante. Putz, essa daí, conselho que eu daria? Cara, sabe qual que é o problema? Eu sei que a resposta devia ser curta, né? Mas sabe qual que é Não, o problema? Eu comecei no terceiro ano da faculdade, sabe?
Então, hoje, o conselho seria: não foque em software, mas seria impossível, no terceiro faculdade, não focar em software. Seria impossível. Eu não tinha como eu falei, eu, meu conhecimento, é uma coisa você pegar a implantação e deixar na mão do estagiário. Eu era o estagiário. E adivinha o que aconteceu? Esse escritório não usa BIM até hoje. Por quê? Porque a visão estratégica deles é errada até hoje. Até hoje. Tá? Então, o conselho que eu daria é: não entre em software, mas a realidade é, não tinha outro caminho, né? O software é a porta de entrada desse mundo. Não tem, Para não tem drogas mais jeito. pesadas. Não, o- É. e aí você Ou fala assim: começa. não, vai aprender BPMN, pronto. É, aí, ó. Ah, mas isso daí eu falei, é engraçado que eu acho que quem que fala isso é a Regina. Regina Rochelle, ela chega e fala: "Cara, não é ideal, mas assim, quando você está na faculdade, é a forma que você tem de se familiarizar com o conceito, mas isso daí, você manter na cabeça que o software não é mais importante, usar ele como a ferramenta que ele é para ser, para você aprender BIM, né, e não deixar ele te controlar. Daqui a pouco já está todo mundo, É, eu vou jogar uma bomba agora aí. quando você falou de briga, já estava todo mundo assim: "Revit, ArchiCAD", já tá todo mundo puxando as espadas. É pra briga, mas Não, ó, vou jogar uma bomba. Eu não sei se tem algum aluno meu ouvindo aí, ou vendo. Se tiver, desculpa, tá? Tá sendo meu primeiro semestre lá no Mackenzie, tá? E a ideia lá era realmente que nós fizéssemos não só uma aula de software, mas que focasse numa aula de BIM. O que eu fiz? Aula teórica, 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 teórica. O que aconteceu? Você vai perdendo. Você vai perdendo o aluno, porque começa a não fazer sentido. Justamente por quê? Porque a cola do que você está falando é o software. Então, se ele não conhece o software, você precisa mostrar para ele, você precisa mostrar a cola do que você entendeu? Senão, uhum. senão ele não consegue, não liga as coisas, não liga CRE com CRE, entendeu? Né com CRE não vai ligar, porque a cola é o software. Então, foi um erro que eu cometi, que próximo semestre, se tudo der certo, eu vou corrigir, que é demorar muito para entrar com o software. Então, assim, não adianta. É importante e é realmente a base do que a gente faz. A gente É, precisa da tecnologia, só que não só dela. não, eu falei, aí a frase importante é: "Use com moderação". É, é meio isso. Ai, mas então tá, eu, poxa, gostaria novamente de agradecer aí, foi realmente, o pessoal tá aqui, o pessoal tá falando que tá só de olho aberto, assim, só babando pra tela aqui, porque tá aprendendo que só. O pessoal Que agradeceu, legal, ó, que bom. Rafael Pitoco, Renato Miller, o Fernando Honório que já estava falando, o José Carlos Mariano, Eduardo do Carmo, toda essa galera. Rui Raoli mandou aí também parabéns aí. O Opa, valeu, Rui. pessoal já tá na expectativa aqui, hein? Ih, as cobranças aí do Fala Bem. Meu pai também Não, tá vai mandando sair. parabéns aí pra você, tá me vendo lá de casa. Que legal, valeu. É, falei, meu pai foi o primeiro que me ensinou gerenciamento de ativos. Ele escreveu numa folha de papel assim: fogão quebrado, ligar para o telefone e tal, e colou lá e deixou colado no. Não era método Muito digital, bom. mas era gerenciamento de ativo, né? Muito bom, muito É. bom. Então, poxa, pessoal, é isso. Ivo, novamente agradecendo aí. Se você quiser dar um recado pro pessoal aí, se despedir, antes de eu dar as palavras finais. Bom, obrigado por estar aí ao vivo, né? Eu sei que a tentação da sexta-feira à noite é outra. Acho que queria estar todo mundo já no bar, né, conversando, batendo papo. Estamos aqui falando de BIM, É, né? Inclusive, eu acho que fica aqui a dica de abrir um boteco BIM. Pelo menos a gente pode juntar as duas coisas, né? É bebê aí, ó. uma coisa boa. Bom, é isso, gente. Eu acho que assim, não tem mais discussão, não tem mais conversa, né? Uma coisa que eu queria deixar como recado final. Hoje chama BIM. Amanhã, eu não sei como é que isso vai chamar. É só um sistema de gestão, de criar, gerir e utilizar informações na construção civil. Como tem o PLM na produção, como tem, como eu falei, o GIS na geoespacial. Pode ser que outra coisa mude. Então, cuidado. Dica 1. Cuidado na hora de abrir empresa com o nome BIM, porque pode ser que o nome mude.
O que eu tô querendo dizer é o seguinte, não fique preso, tá? BIM não é uma religião, softwares não deveriam ser, times de futebol, tá? Estejam abertos a aprender todo santo dia, a mudar de opinião, né. O que eu falei pra vocês hoje, tudo que eu falei pra vocês hoje, pode ser que amanhã eu converse com alguém e mude, pode ser. Porque é algo novo, é algo que tá acontecendo, que tá vivo. Todo dia a gente aprende, como eu falei, são 13 anos? 13 anos, 14 anos estudando esse troço, e aprendendo, e lendo, e me esforçando em tempo integral todo santo dia. É como se fosse uma disciplina nova, uma disciplina de gestão de dados para a construção civil. Esse é o assunto. Então, fiquem tranquilos, tudo vai dar certo, isso já está se transformando numa normal. Só não esperem, só não esperem, só não esperem alguém pedir, porque aí é uma questão de vida ou morte, tá? Mas fora isso, vai, é difícil, mas é legal pra caramba. Caraca, aí grandes palavras sábias aí. Palavra de quem tá aí, ó, que já viu essas mudanças todas, pessoal. Guarde isso daí no coração, vou até anotar algumas daqui. Depois eu vou lá no acesso para anotar. Tem 4 ondas. Nós 4 estamos na ondas. quarta onda, 4 ondas de BIM no mercado. É a quarta onda de BIM que eu tô vendo acontecer agora. Aí, vida, já tá estourando, já tá estourando tudo já. Então é isso aí, pessoal. Gostaria de falar que amanhã é sábado. Sábado, pela primeira vez essa semana, porque essa aqui foi a maior semana BIM Expert já realizada. Amanhã só tem 2 palestras. Só 2. A última vez que isso aconteceu foi na segunda-feira. Então, sábado vai ser 3h e 5h. Amanhã vai ter Juliana Brito e o Carlos. A Juliana falando sobre a startup dela de reformas e o. Calma aí. E o Carlos Dias, eu não sei se ele estava aqui no chat, falando do BIM no CISEA, a experiência do BIM aqui na Comissão da Força Aérea, se não me engano, aqui no Rio de Janeiro, né? Mas, então amanhã, pessoal, vai ser temas muito interessantes, Lean Construction e o BIM no CISEA. Novamente, tudo colocando na prática, pessoal que pegou e desenvolveu os negócios na real, vocês não podem perder. Falando nisso, se vocês perderam alguma coisa, tem um acesso ouro aqui em cima, temos diversos bônus, eu já falei tantas vezes hoje que é só você clicar ali que vai ter tudo lá. O nosso sorteio também lá na página do Instagram, só ir acessar lá e participar, 2 livros, e amanhã vai ter o anúncio também do prêmio surpresa, não fiquem de fora. Hoje aqui, ó, anotei muita gente que participou, e é isso aí, a gente se vê amanhã às 3h. Valeu, pessoal, boa noite.